Graça e paz, nós estamos aqui hoje no podcast Entre Elas, com histórias de mulheres incríveis que têm transformado vidas, que têm influenciado pessoas. E hoje nós estamos aqui com a pastora Renata Almeida. A pastora Renata, juntamente com seu esposo, o pastor Eduardo, são líderes de casais na ABA, a igreja que tem apoiado o trabalho de mulheres. E nós, hoje, estamos muito felizes em ter você aqui, pastora Renata. E nós estaremos falando sobre a jornada de uma bailarina com Deus. Que prazer em te receber aqui, Renata. Estou muito feliz e honrada com a sua presença. Ai, a honra é toda minha de poder estar aqui compartilhando esse momento, contando os segredinhos, falando um pouquinho da minha história, né? E nós queremos saber um pouquinho da sua história, sobre a sua infância. Como foi a sua infância? Eu sei que você nasceu em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Uai! Uai! E como foi crescer em Belo Horizonte? Como foi a sua infância? Bem, minha infância foi muito linda, bem tranquila. Eu tive uma infância simples, nada muito esbanjador, não é? E eu sou, tenho três irmãos, nós somos três irmãos, eu sou a mais velha, tenho dois irmãos, Luiz Henrique e o Tiago. E por parte de pai, eu sou menina sozinha. Então, eu fui muito paparicada, muito amada, né, pelas minhas tias, os meus tios, meus avós. Então, eu fui muito cercada de zelo. Uma infância simples, mas tranquila. Meus pais vão fazer esse ano 50 anos de casados. Uau, uma né? vida! Uma vida, é. Nós vamos fazer uma festa linda, porque há de se comemorar, né? 50 Ai, anos é muito lindo. Então, assim, eu venho de uma família, de um lar estruturado. Que lindo isso. Eu percebo que você é muito conectada com a sua família, né? E como foi para você estar longe deles? Como que você lida com as saudades? Bem, saudade é um sentimento, né, de coisa boa que nós vivemos, não é? E hoje, estar distante, então esse ano nós estamos fazendo 10 anos de América, tem 10 anos que nós estamos distante da família. Foi difícil, com certeza, para todo mundo, né? Porque, como criança, a gente alegrava a família, né? E como adolescente, como adulto, nós éramos suporte, base da família. Mas eu creio que um chamado do Senhor, um propósito maior de Deus, veio ao nosso encontro. E viver aqui esses 10 anos distante, me alivia o coração entender que eu estou debaixo daquilo que Deus planejou para mim. Eu falo com minha mãe que hoje eu vivo os sonhos de Deus. Amém. Né? Não sonhei estar vivendo aqui na América, longe. Não sonhei a carreira que eu tenho hoje, né? Uma carreira de sucesso, mas não foi o que eu planejei. Não foi a área que eu investi a minha vida. Mas o Senhor tem nos honrado cada momento. Amém. Graças a Deus, você tem vivido o sonho de Deus para sua vida, né? E como que você descobriu esse amor pela dança? Você é uma bailarina. Sim. Conte para nós um pouquinho a respeito dessa sua missão como bailarina. Uhum. Bem, eu não me lembro a primeira vez que eu dancei. Não me lembro quando iniciei. Só sei que eu era pequena, né? Uma criança pequena, e foi a minha tia que me levou para a dança, para o universo da dança, e eu me apaixonei pelo universo da dança e vivi com toda a minha força, né? Eu falo que a minha infância, a minha adolescência foi toda pautada no universo da dança. Eu fui disciplinada lá dentro, então eu sou bem disciplinada comigo mesma, sou bem exigente comigo mesmo, né? Gosto muito de técnica para fazer as coisas, né? De ser eficiente, eficaz ali no agir do meu dia a dia. E foi a dança que me ensinou isso, né? Com a dança eu aprendi a cuidar do meu corpo. Então eu não fui uma adolescente sem cabeça, desmedida, não. Eu precisava cuidar do meu corpo para a dança. Viver a dança foi um sonho. Que maravilha. E você estudou para isso? Foram quantos anos de preparo? Sim, foram 11 anos para se formar uma bailarina. Uau! Eu me formei na Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte, conhecido como Palácio das Artes, uma escola de artes, né? Que interessante. Forma-se bailarinos, músicos e artistas. E depois de formada, você trabalhou nessa área, fazendo apresentações? Sim, trabalhei sim, mas o mundo profissional da dança
não era assim o meu sonho era ser professora. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu estudei dança, eu estudei também educação física e depois eu fiz também desenvolvimento motor na área do corpo, para me preparar para dar aula. Uau, e você chegou a dar aula? Muito, dei aula desde os meus 16 anos até chegar aqui. E aula para bailarinas também? Aula para bailarinas. Olha que interessante. E como que você vê isso, a dança na igreja? A dança, ela, para mim, na igreja, no culto, ela entra com um agir profético do Senhor, né? Assim como a dança e as outras expressões artísticas, elas, a gente pode permitir o Espírito Santo trabalhar isso, né? Como Davi expulsava demônios tocando uma harpa, né? Isso é uma expressão artística, né? A dança é a mesma coisa. A dança, o mover profético, ela vai trazer edificação para a igreja. Eu já vi pessoas sendo curadas através da dança, libertas através da dança. Eu mesma já dancei doente, uma coreografia e saí curada. Então, a dança na igreja, ela faz parte do momento da adoração do Senhor e do agir do Senhor. Sim, inclusive no nosso último Entre Elas, no chá Entre Elas, você fez uma apresentação de balé que tocou muito os nossos corações e nós sentimos imensamente a presença do Senhor através daquela ministração. E foi lindo ver que Deus continue abençoando e usando a sua vida nessa área. Amém. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o seu casamento. Você está casada há 21 anos com o pastor Eduardo, não é mesmo? Isso, eu sou a pastora Renata do pastor Eduardo. E é lindo de ver essa conexão que vocês dois têm. Como que é você viver esse segredo de um casamento feliz? Qual é o segredo para ter um casamento feliz para as nossas ouvintes agora? Desde o início do nosso relacionamento, nós tentamos pautar pela sinceridade um com o outro, não é? E não recriminar o outro quando o outro expressasse alguma coisa, mesmo se naquele momento você não concordasse. Então, eu creio assim que nós éramos namorados, mas também nos tornamos amigos, não é? E quando se trata um ao outro com a sinceridade, a gente pode conhecer melhor um ao outro, saber os limites de cada um e os defeitos e as qualidades, e assim a gente pode construir essa união estável e segura. Sim, vocês até trabalham juntos, né? Vocês têm um business que é na área. Você pode falar um pouquinho a respeito do seu business? Sim, posso sim. Hoje nós trabalhamos juntos, né? Quando nós viemos para cá, eu falo que a América, ela foi um início de um novo ciclo, né? Foi uma renúncia àquilo que a carne desejou para viver o que Deus desejou, né? Então, hoje eu trabalho com finanças. Eu falo que é um grande desafio, porque como eu fui bailarina, eu só sabia contar até 8. Só até 8. E hoje não, eu preciso estar dentro de todo o contexto, né? Então, nós viemos para cá e a gente começou logo a estudar, né? Primeiro o inglês, depois nós estudamos a área da nossa empresa. Hoje a gente tem uma empresa de marcenaria, não é? De profissão, o Eduardo foi marceneiro a vida inteira, né? O pai dele foi marceneiro, os tios dele, o irmão, a irmã dele também trabalha nessa área. Então, é uma área que ele conhece de profundo, não é? Toda a expertise ele domina, desde o início da venda, construção e a finalização. Então, nós estudamos essa área aqui na América, né? Ele começou a trabalhar, e logo em seguida, eu já sabia que a gente ia ficar juntos, né? Porque tendo uma empresa no Brasil, eu tive uma academia no Brasil, e ele teve a empresa dele. E a maior dificuldade que eu via de estar sozinho numa empresa é a administração. Você administrar sem ter uma pessoa
em quem você possa confiar, É muito é difícil. muito difícil, não é? E eu já avisava isso desde o início, ó, nós vamos trabalhar junto, porque Deus vai fazer coisa grande e sozinho você não vai dar conta. Uhum. E é o que realmente hoje aconteceu, né? Que maravilha. Estamos trabalhando juntos. Algumas pessoas dizem que isso é um pouco desgastante para o relacionamento, trabalhar juntos. Como que você vê isso? Sim, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Bem, no início foi muito difícil não estar na cabeça da empresa, não é? Entender que ele dominava e ele precisava estar, e eu tinha que me submeter àquilo. E os desafios são muito grandes, então foi difícil entender todo esse processo, não é? E ao mesmo tempo também, de positivo, foi muito lindo ver a hombridade do meu marido, sabe? Ver como que ele resolvia já problemas sérios na retidão, com temperança, sabe? Com calma. Isso foi muito lindo. E aí eu fui percebendo aquilo e eu fui orando também, né? Para ser aquela mulher sábia, para dar aquele conselho na hora certa, né? E ele também sentiu dificuldades de liberar os números para mim, né? Sim. Mas aí nós conseguimos Isso entrar no faz equilíbrio. toda a diferença, né? O respeito Sim. mútuo, e a submissão também, quando colocada na posição certa, faz toda a diferença. Vamos falar um pouquinho a respeito da sua conversão. Como foi a sua conversão? Eu vim de um berço todo católico, né? E a minha conversão é bem interessante. Porque eu tinha amigas evangélicas e eu sempre ia no culto. Então eu devo ter participado de uns 5 cultos que eu aceitei Jesus. Toda vez que tinha apelo no culto, o pastor perguntava: quem aceita Jesus? Aí eu pensava: eu nunca neguei Jesus. Por que eu não aceito? Eu aceito Jesus. Né? Até entender o que realmente significava, né? Mas a nossa conversão mesmo aconteceu juntos. Uau! Vocês já eram casados? Nós éramos casados, a gente estava no primeiro ano do casamento. Primeiro ano do casamento, e nós fomos convidados para ver uma peça de teatro. Uau, que numa igreja. E nós fomos para assistir a peça de teatro, porque eu gostava, né? Teatro eu vou. E nós chegamos lá, e aí já fomos tocados pelo Espírito Santo. E nesse primeiro culto, foi um verdadeiro derramado do Espírito Santo na igreja, porque o culto só teve uma música. Olha. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Cantou a glória 1h30, no final o pastor perguntou: quem é que quer aceitar Jesus, né? E aí os dois levantaram. Que lindo, os dois. Os dois. Mesmo Olha dia, como Deus na trabalha. Mesma hora. Que maravilha. E você tem, assim, alguma experiência que você gostaria de compartilhar, uma experiência íntima que você teve com Deus, que marcou a sua vida? Sim. Eu quero compartilhar o que eu estou vivendo hoje, ainda. É um milagre na minha vida. Estou vivendo esse milagre, o milagre da oração. Amém. Porque, como eu já comentei, como eu venho de um berço católico, né, eu cresci nessa cultura católica, e eu creio assim, que muitos de nós ainda estão inseridos nessa cultura. E a gente aprende oração em forma de penitência. Então, eu era daquela que ia lá no padre, nos pés do padre, confessar. E aí, dependendo do tamanho do meu pecado, ele me dava tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, tantos credo para orar. E aí, essa tinha sido a minha vivência com oração. Então, oração era penitência. Sabe? Oração era dever pago. E muitas vezes a gente acaba vivendo dessa forma, porque essa cultura vem. Então, você entra para o seu secreto e ora, e sai com aquele alívio, não porque estava na presença de Deus, mas porque simplesmente tirou o fardo. Ai, orei, tá pago, sabe? E aí, descobrir isso já há algum tempo e viver essa plenitude de oração tem sido um milagre.
sabe? O milagre. A gente entender Jesus como um todo, sabe? Realmente aproveitar esse momento de oração, de intimidade, é libertador. Que lindo. E aí depois também eu percebi que esse espírito, né, dessa oração, ele acaba indo para outros lugares da igreja. Amém. Não é? Então, por exemplo, vim participar de um coral, mas simplesmente para aquele sentimento assim, ai, dever pago, sabe? Participar, por exemplo, dar um dízimo, ai, dever pago, ai, tá cumprido, tá, não sei o quê. E isso é um espírito que Deus não quer dar de nós. Verdade. Nós somos criados para isso, né? Para ter um relacionamento com Deus. Foi para isso que Ele nos criou. Isso impede a plenitude do Senhor, né? E tem esse zelo na rotina da igreja, é muito importante para não cair, né? Nesse, ai, tá pago. Não, Deus quer mais, Deus quer nos dar tudo. Amém, não é? Isso é lindo. O meu esposo sempre diz que às vezes a gente tenta resolver os problemas, né, e corre de um lado para o outro, mas quando você resolve no joelho, é diferente. As coisas se resolvem sem você ter que se cansar, né? Sim. Quando Deus está no controle de tudo. Deus é maravilhoso. Sim. E falando de milagres, você compartilhou comigo sobre o milagre do nascimento das suas filhas. Você tem 2 filhas lindas, né? A Júlia e a Alissa. Conte pra gente um pouquinho a respeito dessa história de milagre. Sim. Quando nós casamos, foi no 2º ano de casamento, a gente já queria ter filhos, né? E aí, tentando, nós descobrimos que eu não poderia ter filho. Aí começamos aquele processo de um tratamento, né? E aí, nesse processo de tratamento, nós descobrimos que o pastor Eduardo também não poderia gerar filhos. Mas naquele momento ali, no início da nossa conversão, o nosso coração estava tão cheio de fé, mas tão cheio de fé, que eu não duvidei hora nenhuma que nós íamos ter o nosso milagre, que a gente ia ter um bebê, não é? E aquilo que a médica falou não entrou para o nosso coração. Né? Não entrou pro E nosso eram vocês coração. 2 que não podiam ter filhos, né? Que milagre lindo Deus fez na sua vida. Foi tanta fé naquele momento que passamos por aquilo como se não abalou em nada, nada. Né? E aí nós recebemos nosso milagre. Graças a Deus. O dia que nós soubemos que a gente estava grávido, foi o dia do nosso batismo. Olha que lindo. Batizou os 3 juntos. Uau! Nós batizamos juntos e aí com o baby na barriga. Olha que lindo. E a Júlia nasceu no Brasil, né? A Júlia nasceu no Brasil. E a Alissa já nasceu aqui. Certo. A Alissa nasceu quanto tempo depois da Júlia? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Você nem esperava mais, então. Não esperava. E como foi ter essa notícia depois de 10 anos? Pois então, aí veio aquela sensação assim, bem, Deus cumpriu a parte dele. Tá pago, né? Só que com Deus não é assim, não é? Eu não entendi que eu podia buscar o 2º milagre em Deus, não é? Eu entendi que Deus já tinha dado o que era meu. Não, Deus é uma fonte infinita, né? E eu vivi assim por um bom tempo, não é? E antes de vir para cá, mais de 10 anos atrás, nós colocamos no coração de tentar novamente. E aí eu fui fazer novamente um tratamento, isso no Brasil ainda. E eu fiz por algum tempo esse tratamento e no final eu estava passando muito mal. Foi quanto tempo de tratamento? Foi quase 1 ano. E é bem sofrido, bem né? sofrido, E no final eu estava passando muito, mas muito mal. E eu me lembro do pastor Eduardo chegando e me vendo naquele estado e falar, não, acabou. Se Deus quiser, ele vai fazer. Se Deus não quiser, ele não vai fazer. Mas nós paramos por aqui. E aí encerramos esse processo de tratamento, passou, oramos e paramos também por aí. Não oramos mais por esse assunto. E viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, o pastor Eduardo ora com a Júlia toda a noite, sabe? E ela era pequenininha, ela tinha 7 anos nessa época.
E aí os dois iam e ajoelhavam na caminha dela e eu passava a pé e escutava a oração. Eles orando, pedindo. Aí no outro Uau. dia a mesma Deus coisa. ouve orações, viu? Aí no outro dia a mesma coisa, por 3 vezes. Eu, tem um negócio esquisito acontecendo. Aí a Júlia começou a falar, mamãe, eu quero irmãozinho, quero irmãozinho. Aí eu falei assim, Jesus, então eu vou orar. E aí eu fui para oração. E aí eu fui clamar mesmo ao Senhor, levantar aquele clamor, aquele pedido de alma, né? E Deus ouviu, né? Que Tem lindo. tratamentos, Olha nenhum. Que maravilha, Deus é fiel. né? E como Foi pra- logo quando eu te conheci, né? Ah, verdade, Que no a consultório. a Baby nasceu, a gente se É conheceu. verdade, é verdade. Eu lembro. E como foi para você essa diferença? Como é a diferença de criar uma filha no Brasil e outra aqui? Ah, é muita diferença, né? É. Porque são 2 culturas muito diferentes, né? Uhum, Mas além da cultura, a maior diferença é a família. a falta da família, A né? falta da família porque até mesmo questão de autoridade, né? De identidade. A Júlia tinha isso. Ela conviveu com os avós, ela conviveu com os meus amigos, com aquela rede de cuidados que eu tive. A minha família era viva, né? Meus avós ainda eram vivos, então ela passou por tudo isso, né? Ela teve esse zelo, esse cuidado, assim. Mas a Alissa não teve. Né? A Alissa não teve. E a Alissa veio ter isso aqui na aba. Ai, que bom. A Alissa veio ter isso aqui na E ela é aba. muito querida, né? Ela é muito amável, é doce, ela conquista todo mundo. Aquele abraço, aquele sorriso dela. E eu sei que você tem criação de filhos como ministério, né? Como que você cria suas filhas para que elas tenham uma criação sólida na presença do Senhor? Como que você traz elas para mais perto de Deus? Eu acredito que o exemplo, ele conta mais, sabe? Ele conta muito o exemplo. E dentro de casa, a gente toma esse zelo, esse cuidado. Eu tenho o cuidado de deixar minhas filhas verem que eu estou orando, que eu estou lendo a palavra. Eu tenho cuidado de tomar decisões mais sérias e explicar como que eu estou tomando essas decisões, não é? Eu acredito que o meu exemplo diante do pastor Eduardo, dentro de casa, também, não é de estar submissa, de honrar a palavra dele, né? Mas, né, às vezes a Alissa vem, mas foi o papai que falou, pois é. Papai E às vezes eles tentam jogar, né, a gente contra, ou dizer, não, o pai não deixa, vai pro lado da mãe, para ver que a mãe deixa. E a gente tem que ter essa sabedoria. Tem que ter essa sabedoria. De não tirar a autoridade do pai. É verdade. E a gente conversa muito entre a gente, né? De ser referência. Né? Eu converso muito com o pastor Eduardo, a gente tem esse cuidado de ser referência. Ele de ser referência de homem, né? De como o homem trata. É muito importante. Tem que tratar uma esposa, né? E eu de ser referência da mulher, como servir, como fazer o que ele gosta, né? Como estar perto dele, né? Às vezes ele tá, né, em casa, elas querem mais minha atenção. Aí eu falo, agora é a vez do papai. Isso é muito importante. Agora é a vez da mamãe conversar com o papai. Deus tem te dado sabedoria para lidar com essa situação. Agora, nós sabemos que a vida da mulher aqui na América não é fácil, né? Você, por exemplo, que é mãe, é esposa, você trabalha full time, né? Trabalha tempo integral. E você se cuida tanto, porque você é uma mulher bonita, bem cuidada. E ainda tem um ministério na igreja. Como que você consegue lidar com tantas situações e fazer tudo tão bem feito? Qual é o seu segredo? Nós vamos dormir na glória, né? O segredo é estar vivendo os planos de Deus. Amém. Não é? Vivendo os planos de Deus e ter prioridades, né? Então, eu organizo o meu dia com prioridades, né? Eu tento cuidar do meu corpo, então nós vamos cedo, 4h30 para academia. 4h30 da manhã? Poxa, tirar o chapéu para você mesmo, viu?
vamos para academia, e depois temos aquele momento de café da manhã, né? Uhum. E aquele preparo de crianças para a escola, então, e depois o meu preparo do meu devocional, e vou trabalhar. Então, assim, é organização e disciplina, Amém, né? que lindo. E você tem algum líder espiritual que te inspira mais? Alguém que você costume ouvir? Tenho. Aham. Pastor Cleberson Ah, Oliveira. é? É o meu também. É, o Sim, nosso sim. pastor é uma bênção. É uma bênção e cuida da liderança, né? Agora mesmo nós tivemos uma meditação, um estudo profundo, né? Em visão e processos, né? Uhum. E tá diante de tudo isso, né? De tudo que o Senhor está fazendo na aba, de ver como o pastor está atento e conectado com o tempo de Deus, Amém. não é? Isso é muito gratificante. Com certeza nós estamos debaixo de uma liderança, de um cajado de Deus, eu falo assim, né? E nesse estudo que nós tivemos agora, nós estudamos visão e processos, né? Que lindo. Nós alinhamos, né? Nós tivemos mais um alinhamento, não só na palavra, mas também com o tempo de Deus, né? Graças a Deus. Nós entendermos tudo que Deus está fazendo, né? Uhum. E traçarmos estratégia e métodos para poder alcançar a visão Uhum. e a mesma visão para todo mundo. Isso para mim é a liderança. Isso é maravilhoso. É. Falando em visão, o motivo pelo qual você foi a nossa primeira convidada também é que você teve um sonho a respeito desse projeto antes mesmo dele nascer, né? Que foi até uma confirmação para nós quanto a esse projeto do podcast, ter o tema do ano que é a história, né? Sobre a nossa história, your story, porque Deus está escrevendo a nossa história. Então, compartilhe com elas um pouquinho do seu sonho, que tocou tanto no meu coração, eu tenho certeza que vai tocar no coração delas também. Sim, sim. Uhum. Eu sonhei que nós estávamos numa igreja muito grande Uhum. e nós estávamos tendo um evento muito, muito lindo. E eu cheguei na igreja e uma irmã me deu um presente. A irmã me deu um livro. Na realidade, era uma cruz e uma cruz desenhada, um livro em cima, não é? Um objeto de artesanato, né? E aí eu agradeci e tal, entrei para a igreja e estava chegando perto do altar, encontrei com a pastora. E aí a pastora veio me dar um presente também. E a pastora me deu um chaveiro com a mesma imagem, uma cruz com um livro desenhado, o livro pregadinho na cruz. E aí eu peguei aquelas duas coisas e aí te mostrei, nós duas ficamos conversando, falando, né? Gente, isso é profético, Deus está nos falando alguma coisa. Olha que lindo, e foi para mim, pro meu coração, foi uma confirmação desse tema do ano, porque foi antes de começarmos, né, esse processo. Então eu fiquei muito feliz, e por isso que eu até te disse na hora, então você vai ser a nossa primeira convidada. Foi mesmo. Deus é fiel, Ele é justo, é maravilhoso, né? Amém, glória a Deus. E eu sei que você, pastor Eduardo, tem feito um trabalho muito lindo com os casais da aba, que tem feito toda a diferença na vida desses casais da nossa igreja. E vocês têm esse curso Casados para Sempre. Você pode falar um pouquinho a respeito desse curso? Sim, o curso Casado para Sempre é um ministério internacional, MMI, né, MIMI, 2 equals 1, 2 igual a 1, e ele já está em todas as nações, né, do mundo. E na versão português, aqui na América, nós estamos debaixo da autoridade do pastor Carlos Borges e da pastora Sônia. Eles são coordenadores do curso aqui na América do Norte. E nós trouxemos, né? Fomos licenciados aqui na América do Norte para poder estar lecionando esse curso, né? É um curso voltado para os casais e traz os princípios bíblicos que Deus determinou para o casamento. Né? Isso Então, é tão importante. então, a gente estuda
o que a palavra de Deus diz sobre o casamento. O que é a aliança do casamento, o que é o ministério de uma só carne, o que é oração, o que é batalha espiritual no casamento, o que é colher, plantar e colher no casamento. Então, estuda todos esses princípios bíblicos para o casamento. Isso é muito importante, faz toda a diferença, né? Sim. E quais são as maiores causas de divórcio nos dias de hoje? O divórcio, pastor, ele é uma crise no casamento, né? E eu acredito que a maior causa é a falta de conhecimento destes princípios, né? Porque assim como Cristo é com a igreja, com a noiva, assim é o homem e a mulher. Então, quem criou o casamento foi Deus. Deus criou o casamento, não foi no Jardim do Éden que Deus criou o casamento, Deus criou o casamento na eternidade. Quando Deus proclamou Cristo, que Cristo seria para a igreja e que a igreja seria para Cristo. Nesse momento, Deus instituiu o casamento. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus queria mostrar para nós como o casamento do homem e da mulher representaria Cristo e a igreja. Então, quando a gente vê hoje a crise dos casamentos, divórcios, separações, a gente vê como um espelho. É o relacionamento da noiva com Cristo. Se a noiva não está se relacionando bem com Cristo, vai haver separação. Assim também é o homem e a mulher. Se os dois não entendem esses princípios, vai haver separação. Então, eu falo que o maior mistério do casamento, nossa maior responsabilidade é levar para o mundo quem Cristo é para a igreja e quem a igreja é para Cristo. Não é? Quando a igreja entender isso, quando os casais cristãos entenderem isso, nós realmente vamos ter uma potência de evangelismo. Uau, não é? Isso é muito profundo. E nós vemos muito aqui na América, por exemplo, casais onde a mulher é americana, o marido brasileiro, culturas diferentes, né? Ou ela é do norte, ele é do sul. Como lidar com essas diferenças conforme a palavra? Sim, primeiro entendendo o papel do homem e da mulher, né? O papel do homem é Jesus. O papel da mulher é a noiva, não é? E Deus define esses papéis muito bem na igreja, né? Na Bíblia. E, por exemplo, quando Jesus vai ensinar sobre amor, não é? Ele vai ensinar para o homem: ame a sua esposa como você ama a si mesmo, né? E aí ele vai falar assim: coabite com entendimento com a sua esposa. Então, o que Jesus está querendo? Ensinar para o homem que ele deve tratar a esposa dele com amor, mas também com entendimento. Então, a mulher, ela é sentimental. Ela precisa entender que o homem a ama, né? E a Bíblia fala que o homem deve coabitar com ela com entendimento para as orações dele não serem impedidas, né? Então, para o homem fazer isso, ele tem que entender a esposa dele, né? Umas de nós vão precisar, nós vamos nos sentir amadas verbalmente. Então, o homem tem que dizer: eu te amo, meu amor. Ai, você tá tão linda hoje, não é? É muito importante para nós, né? Outras vão se sentir amadas tocando. Então, vai precisar ser abraçada, beijada, vai querer caminhar segurando na mão, né? Outras vão querer um tempo de qualidade, então vai ter que sentar na mesa e tirar o celular para o lado, né? Outras vão se sentir amada no serviço, então vai ter que fazer assim: chega para lá, meu amor, eu lavo, você seca. São as linguagens de amor, né? Por isso que é tão importante você ter esse preparo nesses cursos, para você poder conhecer melhor o seu cônjuge, qual é a linguagem de amor, né? Dessa pessoa. E a mulher, né, quando Jesus vai ensinar sobre amor, logo em seguida, nos versículos bíblicos, vai falar assim: mulher, submeta-se a teu marido. Né? Então, quando Deus quer falar: olha, demonstre o seu amor do seu esposo, aí você pensa: como que eu vou demonstrar isso, né? Submetendo. Né? E isso é reconhecer
a autoridade que Deus colocou na vida dele. Não é isso? É submissão. Você reconhecer Deus na vida do seu marido. Você honrar a palavra dele. Você ser essa ajudadora, fiel e sábia. Não é? E aí, quando nós conseguimos fazer isso, o homem se sente amado. E o feminismo hoje em dia tem distorcido essa questão da submissão. Sim, é verdade. É verdade. Submissão é... A gente pode falar, né? Pode sim. Sim, porque é um tema até que as mulheres me perguntam, sabe? Sim, com certeza. A gente tem até uns momentos do curso Casados para Sempre, que eu faço o encontro das casadas. Nem que seja umas 2 vezes, eu gosto de fazer durante o curso Casados para Sempre. E é uma pergunta que ela sempre fala, explica sobre submissão, explica sobre... Porque submissão não é o que o mundo nos ensina. Né? O mundo nos ensina submissão como inferioridade, e não é. Não é? O reino de Deus, ele é hierarquicamente constituído, não é? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. O que é isso? Isso é uma hierarquia, não é? Isso é uma divisão de poderes. Então, em tudo Deus trabalha dessa forma, né? Nós vemos isso na Bíblia toda. Então, entender a submissão, eu explico assim, que é uma batalha, um exército. Seu marido está lá, como general daquela guerra, né? E vem o inimigo contra ele, e ele precisa de apoio, ele precisa de gente para poder, de soldado ali, para ele vencer aquela guerra. Aí Deus vem e traz a esposa, não é? Deus vem e traz a esposa. Então o marido tem uma missão, vencer a guerra. E qual que é a missão da esposa? É uma submissão. Vencer a guerra junto. Então, estar submissa está debaixo do mesmo teto de autoridade, sabe? Estar submissa, eu tenho até uma dinâmica que o pastor Eduardo segura uma sombrinha, uma sombrinha colorida, parece um arco-íris, que simboliza a aliança. Então, é Adão, né? Adão tem aquela sombrinha de Deus na mão, aquela aliança que ele tem com Deus. E aí Deus vem e traz a mulher e coloca junto daquela aliança, não é? Então o homem está aqui segurando a sombrinha e a mulher está ao redor. É tirado da costela, como ajudadora. Circundar, como ajudadora. Se nós saímos desse perímetro da sombrinha, nós estamos fora da proteção. Olha que lindo isso. E aí Paulo vai dizer assim, vós, mulheres, submetei por causa dos anjos. Não é? Então, ser submissa para nós é estarmos empoderadas, é estarmos cheias de poder. Porque quando você não é submissa e você entra em batalha espiritual, nas regiões celestiais, você chega ali, os anjos vão olhar para você e não vão te reconhecer. Por quê? Porque você precisa estar debaixo dessa sombrinha. Não é? Quando nós entendemos o papel que Deus deu ao homem, como um homem cristão, né? Como sacerdote do nosso lar, quando nós entramos para essa batalha espiritual, essa região celestial, você entra com poder. Né? Então a gente fala que Deus deu autoridade para o homem, né? E deu poder para a mulher. Né? Deu poder para nós temos poder. E nosso poder vai ter ação no mundo espiritual quando nós estivermos debaixo da autoridade. Amém. Amém. Que lindo isso. E para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, que estão passando por crise no casamento, que conselho você daria a elas? Primeiro, buscar ajuda, né? Buscar ajuda de pessoas mais velhas, né? Pessoas experientes, pessoas que elas confiam, pessoas que tementes ao Senhor, né? Depois buscar conhecimento, né? E voltar ao Senhor em oração, né? Entendendo que tempo que está vivendo, né? Porque chegou ali,
E é importante Disposição. buscar ajuda antes que seja tarde demais, né? Porque muitas Sim. vezes as pessoas permitem que as raposinhas, os pequenos problemas vão entrando e É, vão tirando a força, né? E quando elas procuram ajuda já é tarde demais, então precisa ter esse cuidado. é verdade, é. Pastora, muito obrigada, foi maravilhoso ter você aqui. Aprendi muito com você. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todas as nossas ouvintes também. E estou muito, muito feliz. Obrigada mesmo. Eu quero também agradecer as pessoas que estão compartilhando, que estão assistindo esse programa. Clique aqui embaixo, dê um like e continue compartilhando com as suas amigas, para que elas também sejam edificadas assim como nós fomos, né? Amém. E muito obrigada a todos e até o próximo episódio do podcast Entre Elas. Amém. Obrigada também. Deus abençoe. Deus te abençoe.